Saudações, gente bonita, em Goiás, 8 horas da manhã. Nós estamos indo na Dona Mãe, entre outras coisas, para levar umas sementes que ela me pediu. Vamos falar de questões fronteiriças, a começar pela Guaiana Essequiba, ou Essequibo. Qual que é o problema? O problema é que essa é uma área tomada ilegalmente pelo Reino Unido e que a Venezuela nunca reconheceu como britânica. Na verdade, no meio dessa treta tem inclusive um acontecimento que envolve o Brasil, porque a região de Irara é mais uma dessas terras que a Inglaterra simplesmente tomou. Graças a um arbitramento, o Brasil ficou só com 1/3 desse território, e 2/3 a Inglaterra pegou para ela e levou para a Guiana. Então, da mesma forma que 2/3 do nosso território foi roubado pela Guiana, ou melhor, pelo Reino Unido, a maior parte do território guianense, o Essequibo, também foi roubada pelo Império Britânico, certo? Então, todo esse problema fronteiriço que a Venezuela enfrenta é um problema secular causado pelo Império Britânico, numa época em que a Venezuela já era um Estado soberano, que o Brasil já era um Estado soberano. Então, é interessante ver os ingleses reclamando da Crimeia, né, e da Rússia, da Ucrânia. Oh, meu Deus, a Rússia está tomando território de um país soberano. Mas a Venezuela era soberana e o Brasil era soberano. E mesmo assim, o Império Britânico tomou terra, tanto nosso quanto da Venezuela. A diferença é que o Brasil acabou aceitando o arbitramento, salvo engano do rei Vitório Emanuel, mas a Venezuela nunca aceitou. A Venezuela nunca aceitou que o Reino Unido tivesse tomado o Essequibo, que eles chamam de Guaiana Essequiba deles. E aí o que o Chaves falava sempre, que o Essequibo é um território venezuelano por direito, o Maduro está tentando transformar, mais do que numa situação de direito, em uma situação de fato, certo? Então, assim, se o Maduro está fazendo isso com propósito eleitoral ou não, eu até acredito que esteja, é uma coisa. O direito venezuelano é outro. No meu humilde entender, o Essequibo é sim venezuelano, da mesma forma que as Malvinas, perdão, são argentinas. São territórios britânicos somente porque o Reino Unido tomou eles à força de estados soberanos. Foi assim que o Reino Unido tomou as Malvinas, foi assim que o Reino Unido tomou a Guaiana Essequiba, foi assim que o Reino Unido tomou 2/3 da região de Irara. Não eram territórios deles, eram territórios nossos. Os britânicos saíram da Europa e vieram infernizar aqui na América do Sul para tomar território nosso. Ora, a partir do momento que o Ocidente está afundando, que uma nova ordem mundial está sendo restabelecida, fronteiras ilegalmente estabelecidas vão ter que acabar também. Acho que isso fica mais ou menos evidente, né? Não tem mais espaço nesse mundo para fronteiras estabelecidas por imperialistas durante a fase do imperialismo. A gente tem que retomar o que é nosso. Na verdade, o ideal é expulsar a Europa da América do Sul. Retomando a Guaiana Essequiba, simbolicamente, esse traço do imperialismo vai embora, mas fisicamente tem que retomar as Malvinas também. E a China anunciou o apoio à Argentina nessa reivindicação, né, que as Malvinas voltem a ser o que elas sempre foram, o território argentino. E falta, claro, evidentemente, também a Guiana Francesa. Não faz sentido o território francês na América do Sul. A América do Sul para os sul-americanos. Não cabe espaço para a Europa aqui. Defender a Guiana, mais do que defender o imperialismo britânico, na verdade é defender uma empresa americana de petróleo, né? Porque quem está caçando guerra é a ExxonMobil. A questão toda são enormes depósitos de petróleo no mar continental do Essequibo, da Guaiana Essequiba. A tal Foz do Amazonas, a bacia geológica da Foz do Amazonas, que é o que o nosso verdismongueiro, defensores dos povos da floresta, querem entregar para as petroleiras. Não pode explorar, porque os povos da floresta, essa porra fica no meio do mar. Certo? Essa porra fica no meio do mar. Não tem povo da floresta que vive no meio do mar, não.
No entanto, ao verdismo ongueiro, doidinho, não vamos explorar, não. É as civilizações ancestrais, vá pintar macaco, certo? Então, se o Brasil não fica esperto, os verdistas ongueiros do governo ainda fazem com a Foz do Amazonas o mesmo que o Temer fez com o pré-sal, entrega para estrangeiro e não deixa a gente ficar nem com o dinheiro de imposto. Então, a gente tem que ficar esperto. E, evidentemente, a postura correta do Brasil é apoiar a Venezuela. Não só por uma questão de princípio ou por uma questão de direito, mas por questão geopolítica mesmo. A gente não pode admitir exceção na América do Sul. A América do Sul tem que se livrar do imperialismo ocidental. Tem que expulsar daqui as empresas americanas, porque essa reclamação territorial é da ExxonMobil, gente. Por favor, é da ExxonMobil. Mais do que da Guiana, é da ExxonMobil. A ExxonMobil arrumou um país para ela. A Guiana está crescendo não sei quantos por cento. Não, é a ExxonMobil que está roubando petróleo venezuelano e fazendo a Guiana supostamente ficar rica. A Guiana não está ficando rica. A Guiana continua sendo um dos países mais pobres da América do Sul. Quem está ficando rico é a ExxonMobil. Então, vamos dar às coisas o nome que elas têm. Acho que isso é muito importante. Hoje eu peguei amora com gosto, cruz. Mas voltando ao caso, eu vou falar agora de outro inferno causado pelo Reino Unido, pela Inglaterra, a questão da Caxemira. A Caxemira, gente, ali é um caso bem complicado, porque fazem parte das terras do Raj indiano, né, que o Reino Unido tomou entre 1783 e meados do século XIX, né, o Raj britânico, territórios administrados originalmente pela Companhia Britânica das Índias Orientais e depois pelo Raj, né, quando foram incorporados, quando a Rainha Vitória também se tornou Rainha da Índia. Então, esse território foi dominado pelos imperialistas britânicos. E quando finalmente os malditos ingleses foram expulsos de lá, em 1948, antes de sair, eles estabeleceram o inferno. Como assim estabeleceram o inferno? O critério para divisão que o próprio Lord Mountbatten estabeleceu foi religioso, mas não a religião dominante do povo, a religião do governante. Então, existia um Marajá na Caxemira e ele era hinduísta, certo? Então, por conta disso, a Caxemira passou como território da Índia. Só que a maior parte dos habitantes são muçulmanos, então deveria ser paquistanês, porque o critério da criação desses países foi religioso. Como Índia e Paquistão não entraram num acordo, eles entraram em guerra em 1947, logo depois da independência. No mesmo ano da criação por colonizadores europeus em território asiático do Estado de Israel. Deixa eu mostrar aqui como é que era a fronteira original. Essa diferença grande na fronteira acontece porque o Hyderabad, o Punjab e o Baluchistão eram territórios independentes. E no caso de Hyderabad, a Índia tomou eles para si. E o Paquistão tomou a Caxemira, o Punjab e o Baluchistão para si. Correto? Então, houve alterações de fronteira bastante profundas, estados nacionais que foram criados basicamente do nada, a partir de, como eu disse, do critério religioso. Então, evidentemente, isso deu merda. O próprio Paquistão separou em 1973, tinha Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental. O Paquistão Oriental acabou se tornando Bangladesh, depois de uma guerra civil violenta, que envolveu milhões de refugiados, participação da Índia. Foi a terceira guerra entre Índia e Paquistão. Depois dessa não houve nenhuma, porque tanto Índia quanto Paquistão se tornaram potências nucleares. E uma coisa interessante de possuir armas nucleares é que a arma nuclear não é uma arma de ataque, ela é uma arma de defesa. Os países, normalmente, com exceção dos Estados Unidos, evidentemente, que foi o único país que atacou outro com armas nucleares, mas as outras nações do mundo constroem armas nucleares como mecanismo de defesa, para impedir que, basicamente, os Estados Unidos, né, ou qualquer aliado dos Estados Unidos, levem democracia ao território deles. Então, veja, essa encrenca envolvendo a Caxemira está profundamente relacionada
com as desgraceiras deixadas pelo Império Britânico. Hoje a situação é a seguinte: o Aksai Chin e mais algumas áreas a leste são territórios chineses. A China pegou para eles, fez um acordo com o Paquistão e pegou eles. A Índia ainda reclama desses territórios, mas não faz sentido, porque são territórios na área de drenagem do Tarim. E mais do que ser na área de drenagem do Tarim, são territórios historicamente tibetanos. E se é Tibete, é China, não tem o que a Índia ficar reclamando. Quanto à questão envolvendo Índia e Paquistão, que é o principal diferendo dessas duas nações, aí é mais complicado, porque trata-se de que a Caxemira é nascente de rios muito importantes que banham tanto a Índia quanto o Paquistão. Então a disputa é aparentemente por terra, mas na verdade é por água. Os rios do Punjab e rios do Indus, propriamente dito, também da bacia do Ganges, nascem naquela região do Caxemira. Então quem controla a região do Caxemira controla as nascentes, as cabeceiras do Indus, dos 5 rios do Punjab e do Ganges. Então é uma área que nenhuma das nações, nenhum desses países vai entregar facilmente, e não é por uma questão de terra, sabe? A questão é a água mesmo. Nem Índia nem Paquistão pode abrir mão dessa água. Então a tendência é que essa fronteira se cristalize, até porque uma guerra envolvendo qualquer combinação desses 3 países envolveria um potencial uso de armas nucleares. A Índia é uma potência nuclear, o Paquistão é uma potência nuclear e a China é uma potência nuclear. Uma guerra, reitero, envolvendo esses países daria merda com muita facilidade, né? Seria basicamente inconcebível, tipo de coisa que não dá nem para imaginar. Então, por conta dos 3 serem possuidores de armas nucleares, o mais provável é que a situação seja cristalizada e ainda que a algum custo, porque China e Paquistão já resolveram suas diferenças. A diferença que existe entre China e Índia e entre Índia e Paquistão. Então, o país que precisa ser razoável, no caso aí, é a Índia. Porque os territórios que a China pegou para si são territórios historicamente tibetanos, portanto, os chineses, inclusive o Ladakh, que está sob o controle indiano, e que a China até aceitou, o Ladakh é habitado por um povo tibetano, então deveria ser chinês, e a China está de boa, fica. Certo? O problema aí é com o Paquistão. Então a Índia, ela não é razoável nesse aspecto. Certo? Nesse caso específico, a falta de razoabilidade é do governo indiano. Pelo Paquistão e pela China, é possível alcançar a paz. É possível o estabelecimento de fronteiras definitivas. O que emperra o processo é, de fato, a Índia, que quer territórios que, nunca foram dela, né? Até porque a Índia não existe. A Índia é um país inventado pelos britânicos. Então são territórios que não fazem sentido ser da Índia. Os que estão ocupados pela China, porque são habitados até hoje, inclusive por povos tibetanos. E eu reitero, se é tibetano é chinês. Então não faz o menor sentido. As encrencas fronteiriças sino-indianas, especificamente na região de Jammu e Caxemira. Agora, com o Paquistão, a coisa é um pouquinho mais complicada. Mas não é impossível alcançar um acordo satisfatório. Repito, para a solução dos problemas na Caxemira, problemas causados, mais uma vez, pelo Império Britânico, pelo imperialismo europeu, a solução não está difícil. É questão do Modi colocar a mão na cabeça, acalmar, sentar na mesa de negociações, tanto com a China, está muito fácil resolver com a China, muito fácil, com o Paquistão está um pouco mais complicado, mas se sentar numa mesa, cada um pega o seu copinho de chá, dá para conversar e dá para resolver, certo? Não é uma solução difícil. E é uma solução necessária porque a influência dos Estados Unidos no subcontinente indiano acontece exatamente pela insegurança do Paquistão em relação à Índia. E isso alimenta também, de certa forma, uma animosidade com a China. A quem interessa toda essa encrenca? Evidentemente é o Ocidente. Então não basta derrotar o Ocidente nas forças das armas, se a encrenca permanece, né? Tem que ser solucionado. Agora vamos para outro problema. Os diferendos fronteiriços entre o Reino do Butão e a China.
elas envolvem 4 regiões, basicamente. Kalahari, que o Butão já aceitou como sendo chinesa, e outras 3. Beiyu Rempajung, Jakarlung e Pasanlung. Nessas 3 áreas, a China está tentando resolver diretamente com o Butão, e a tendência é que essas 3 passem, se não totalmente, mas a maior parte para o território chinês. Porque são áreas historicamente tibetanas. Sendo o Tibete parte da China, essas áreas são chinesas, vale o mesmo princípio que a gente viu com a Índia. Por que surge esse problema? Mais uma vez, porque o Butão foi tomado à força pelo Império Britânico. O Butão, inclusive, era parte do Tibete, da área cultural tibetana. Mas a gente tem que admitir que o Butão era um reino à parte do reino tibetano. Então, tudo bem, ok, é uma população, vamos colocar assim, tibetoide, mas era um reino à parte. E a gente compreende que faz sentido existir um país chamado Butão. O Butão tem o direito de existir, mas as áreas em disputa são áreas historicamente tibetanas, então não faz sentido elas pertencerem ao reino do Butão. Então isso aí está mais ou menos bem estabelecido. A Índia acaba intervindo nessa encrenca porque ela compreende que principalmente a região de Pasanlung e uma área chamada Doklam, principalmente a área Doklam, na verdade, que fica no leste do Butão, acaba servindo como uma espécie de passo fronteiriço entre a China e a Índia, o que poderia ter um uso militar. Deixa eu mostrar aqui para vocês especificamente essa parte. Como vocês podem ver nesse mapa, o Doklam, a partir do momento que ele passa para o controle chinês, ele amplia a área de contato entre China e Índia. Na verdade, é um vale de um rio chamado Kambu Machu, que em tese facilita muito a entrada de eventuais, tomara que isso nunca aconteça, mas de tropas chinesas em território indiano. Porque toda a fronteira da Índia com a China é montanhosa, muito montanhosa. Doklam é um vale. E o vale é um local que permite incursão, não é? Então, por isso, a Índia, apesar de não ter nada a ver com isso, ela pressiona o Butão para não regularizar a fronteira com a China. Mais uma vez, os indianos são encrenqueiros, mas a gente tem que analisar as circunstâncias. Esse problema fronteiriço não existiria se não fosse o Império Britânico. Então, ok, o obstáculo para a paz é a ação da Índia, mas a origem é a encrenca causada pelo Império Britânico. Agora vamos a um caso ainda mais complicado, a região do Tibete do Sul e Arunachal Pradesh. Essa que vocês veem marcada em vermelho. A Índia chama de Arunachal Pradesh e a China de Tibete. Para entender a natureza do conflito, bom, toda essa área colorida que vocês estão vendo é o Tibete cultural. Se é Tibete, é China. E aí vocês observam que o Tibete do Sul, essa área nesse tom de verde azulado, eu não sei o nome dessa cor, é Tibete, cara. Se é Tibete, é Índia. Só que aí nós temos um problema. Em 1913, 1914, foi estabelecida a Convenção de Simla, que estabeleceu a linha McMahon, que estabelecia a fronteira entre a União Indiana e a China. O problema é que, embora as autoridades tibetanas e as autoridades britânicas tivessem concordado, a China nunca concordou com isso. O argumento chinês é difícil de rebater. O argumento chinês é que o Tibete não era uma nação independente. É como se o Mato Grosso fizesse um acordo fronteiriço com a Bolívia, ou como se o Rio Grande do Sul fizesse um acordo fronteiriço com o Uruguai. Isso não existe. Quem tem que fazer acordo fronteiriço é o Brasil, não o Estado brasileiro. Da mesma forma, não faz sentido o Tibete fazer um acordo fronteiriço com a Índia se o Tibete é parte da China. Isso não existe, cara. Então, não faz sentido. Então, do ponto de vista histórico, o Tibete do Sul é chinês e ponto, porque fazia parte do Tibete. Fazendo parte do Tibete é parte da China. Eu acho que esse princípio já ficou claro e bem estabelecido. Só que, do ponto de vista geográfico, os rios dessa bacia correm todos para o Índico, estão na área do Brahmaputra, né? Do Médio Brahmaputra, e são muito importantes para a Índia. Certo? Estão na outra vertente, já estão na vertente índica do Himalaia. Certo? Quando a vertente é virada para o Pacífico, quando a vertente está virada
para o Yangtze, sei lá o que for, a gente pode admitir sem muita dificuldade que é território chinês. Mas, de fato, à medida que você está cada vez mais próximo do Oceano Índico, do ponto de vista geográfico, faz sentido dizer que essa é uma região indiana. Só que, cara, histórico e culturalmente é muito difícil dizer que aquilo é Índia. Inclusive porque o sexto Dalai Lama nasceu nessa região. Ora, se é o sexto Dalai Lama tibetano, é Tibete. E se é Tibete, bom, se é Tibete é China. Se é Tibete, realmente faz todo o sentido do mundo a Índia chamar aquela região de Tibete do Sul. E, portanto, reivindicá-la. Certo? Não é uma solução fácil, porque do ponto de vista geográfico, realmente tudo nos leva a dizer que aquilo é Índia. Mas do ponto de vista do direito internacional, a maneira como a Convenção Simla foi tratada é totalmente ilegal. A linha McMahon é totalmente arbitrária. E culturalmente aquela região é Tibete. Historicamente aquela região é Tibete. Então a China está correta, aquilo não era o Arunachal Pradesh. Aquilo é Tibete do Sul. Portanto, se aquilo é Tibete do Sul, aquilo é China. Então, das áreas fronteiriças entre China e Índia, essa é uma das que tem a solução mais complexa. Mas eu consigo imaginar uma solução. E eu acredito que um dia a gente não pode acusar os indianos de serem razoáveis, né? Difícil acusar os indianos de serem razoáveis. Mas o Modi é inteligente. O Xi Jinping também é muito inteligente. E o Xi Jinping, apesar de ser bastante assertivo, ele consegue ser razoável. Deixa eu mostrar uma coisinha, um mapinha aqui para vocês, para dizer em que ponto isso poderia ser solucionado. Vejam bem no meio da Península Malaia, mas equivalente ao sul da Tailândia, existe a proposta de fazer o canal de Kra, que diminuiria em 2 dias o tempo de navegação entre o Mar da China Meridional e o Oceano Índico, correto? E mais do que isso, tornaria desnecessário passar pelos estreitos de Malaca e Singapura, que são, de certa forma, controlados pelos Estados Unidos. Então, facilitaria em 2 dias o comércio marítimo e diminuiria enormemente o poder dos Estados Unidos de controlar estreitos importantes. Perfeito? Agora, reparem bem, a disputa por Arunachal Pradesh, no limite, é uma disputa por água, por rios, que são muito importantes para a Índia. E a disputa pelo mar da China Meridional também é uma disputa por água, mas por rota de navegação. Como China e Índia podem se entender? Fala assim, a China fala, Índia fica com o Tibete do Sul, ou pelo menos com a maior parte, eu não diria todo ele, com a maior parte do Tibete do Sul. Em compensação, você nos garante a livre navegação no Golfo de Bengala, porque se a China faz a passagem de Kra, o canal de Kra, ela diminui muito o poder dos Estados Unidos, mas aumenta a dependência da navegação no Golfo de Bengala, que é território indiano. Então, China e Índia sentam e falam, China, você navega livremente no Golfo de Bengala e a gente reconhece que o Mar da China Meridional é seu. Em troca, você reconhece que a maior parte do Tibete do Sul, que vocês chamam de Arunachal Pradesh, é de vocês. Vocês ficam com água para os rios, nós ficamos com água para a navegação. A China reconhece Arunachal Pradesh, ou pelo menos a maior parte de Arunachal Pradesh, como território indiano. Em troca, a Índia reconhece as ilhas Spratly e Paracel como território chinês. A China fica com o direito de navegação, a Índia fica com o direito de irrigação. Os dois lados saem contentes, certo? O que é mais importante para cada um deles, água para as plantações de arroz, no caso da Índia, e água para navegação comercial, no caso da China, fica garantido. Nenhum dos dois perde. Dá para estabelecer um acordo, dá para fazer uma negociação nesses termos, mas para isso é necessário alguma razoabilidade, certo? Esquece o inferno que o Império Britânico causou com a delimitação arbitrária de fronteiras, ou ilegal. Esquece o inferno que os Estados Unidos causam, tentando
Cara, os Estados Unidos estão a 10 mil quilômetros de distância. E não tem, hoje em dia, a participação deles no comércio internacional é ridícula. O que eles estão fazendo no Mar da China Meridional? O que eles estão fazendo no Mar da China Meridional? Que inferno eles estão fazendo lá? Não tem, cara, está a 10 mil quilômetros dos Estados Unidos. Vaza, vai cuidar do que é deles. Vai cuidar do que ainda é deles. Mas não, tem que estar causando inferno. Ah, o direito de navegação. Que direito de navegação? Cara, que merda é essa, cara? Então, assim, o estabelecimento de fronteiras razoáveis entre China, Índia, Butão, Paquistão, depende de superar os resquícios do imperialismo britânico e de superar a ação arbitrária e deletéria dos Estados Unidos naquelas águas e naquelas terras. Certo? Se não superar isso, nunca vai ter paz. Não havendo paz, isso é muito ruim para o comércio, é muito ruim para a indústria, muito ruim para o desenvolvimento. A verdade é essa. A superação das fronteiras arbitrárias deixadas pelos britânicos, ela é fundamental para o progresso da Ásia, para o progresso da humanidade, né? A própria situação Palestina e Israel é causada por fronteiras artificiais. Quer dizer, não era para existir Estado de Israel. O Estado de Israel é o quê? É uma entidade colonialista feita pelos britânicos, apoiada pelos americanos, na qual europeus, né, de religião judaica foram mandados para colonizar uma área asiática, da mesma forma que europeus de religião católica foram mandados para colonizar a América Latina e europeus de religião protestante foram mandados para colonizar uma área da América do Norte, da América anglo-saxônica. Nos dois casos você toma terra de povos indígenas e cria um país com a desculpa de patrocinar uma religião. Mas nos dois casos é um inferno na terra, cara, por causa de religião e por causa do Ocidente. A superação desse inferno passa pela razoabilidade, né? Quem sabe?